Oi pessoal, estamos de volta com mais um capítulo do livro de Daniel, que é um livro difícil. A rigor, você deveria ler primeiro o capítulo, porque a explicação vem com mais facilidade, né? Aí o entendimento vem mais facilmente. Se quiser ver o vídeo, depois ler o capítulo, pode também, né? Mas o ideal é ler o capítulo antes. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de Daniel. O capítulo 9 fala da famosa profecia das 70 semanas. É no capítulo 9, versículo de 1 a 27. Então, o Daniel, que é um personagem, né? Que não foi ele que escreveu o livro de Daniel. Alguém escreveu o livro de Daniel. A gente fala o autor do livro de Daniel. Não foi Daniel, né? Daniel é um personagem do livro. Daniel queria o fim do exílio na Babilônia. Já o autor do livro de Daniel se pergunta, quando será o fim, não só do exílio da Babilônia, do imperialismo da Babilônia, mas de qualquer imperialismo. Quando que vai ser o fim? Não é desse ou daquele império, qualquer imperialismo, qualquer império mandando no mundo, um país mandando no outro, até quando vai isso? Essa é a pergunta do autor do livro, né? Quando será o fim de qualquer imperialismo, que é um grande exílio, né? Uma grande prisão. O capítulo 9 de Daniel quer falar então sobre o tempo da ira, da cólera, do imperialismo, do final desse exílio. É o capítulo 9. Tem uma pequena confusão no começo do capítulo. Lá fala Dario, pai de Xerxes, filho de Xerxes. Não, Dario não era filho de Xerxes, era pai dele. E não era Medo, era persa. O rei Medo Dario, foi um engano de quem escreveu, né? A Bíblia não erra, tem enganos, né? Engano histórico no caso, né? Dario era persa e não Medo, da Média. Média era uma região, né? Quando nós temos o Triângulo Mineiro, tem a Média. A Média era uma região. Quem morava na Média era o povo Medo. Então Daniel, nesse momento, reflete sobre o livro do profeta Jeremias. Segundo Jeremias, o exílio duraria 70 anos. É só um número simbólico, né? Na verdade, o exílio na Babilônia, a prisão do povo de Judá na Babilônia, durou 50 anos mais ou menos. Mais ou menos 50 anos. Não foram 70, igual fala Jeremias. Jeremias está falando simbolicamente 70 anos, né? É um tempo simbólico. Na verdade, o exílio não durou tanto, né? O da Babilônia, não. Quando Jeremias fala de um período de 70 anos antes da restauração de Jerusalém, como um 70, ele quer significar uma vida inteira. É o 7, né? O 7 é a plenitude, a vida inteira, né? Na Bíblia tem muitos símbolos da vida inteira. Quando fala deserto, é a nossa vida. Quando fala 40, é a nossa vida inteira também. Quando fala mar, é a nossa vida inteira, com as dificuldades todas, né, do mar. E quando fala 70, está falando da vida inteira também. Segundo o Salmo 90, ou 89, no versículo 10, fala assim, 70 anos é o tempo da nossa vida. Por isso que 70 significa a vida inteira. Então Daniel faz nesse capítulo uma oração penitencial, pedindo a Deus o fim do exílio. É como se Daniel estivesse lá no exílio da Babilônia, né? Mas o texto do livro de Daniel foi escrito muito tempo depois do exílio da Babilônia. Mas o autor volta atrás. Ele põe Daniel morando lá na Babilônia, no exílio da Babilônia. A gente chama isso na Bíblia de antidatação. Você data antes o acontecimento, né? O fato, né? Então, o autor de Daniel coloca Daniel lá na exílio da Babilônia, foi uns 500 anos antes de Jesus. 500 anos. O livro de Daniel tem 200 anos, é 200 anos antes de Jesus. Então a gente chama isso de antidatação. Então, eles achavam que o exílio na Babilônia, quando o povo de Judá foi levado preso para o exílio, foi só a elite, o povo pobre ficou em Judá. Em Judá, quem ficou orientando o povo na fé foi o profeta Jeremias. E no exílio, quem ficou orientando o povo na fé foi o profeta Ezequiel. Então eles achavam que o exílio era um castigo de Deus por causa da infidelidade do povo à aliança com Deus. Era um castigo. Segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 26, 27 e 28, se Israel for fiel à aliança, terá muitas bênçãos. Se ele for infiel, terá muitas maldições. Essa é a visão do Antigo Testamento, né? Se você for fiel a Deus, bênção. Se for infiel, maldição. Os profetas corrigem o povo. Mas se o povo não escuta a correção do profeta, então vem o exílio, pela infidelidade do povo. Então o exílio não é uma briga de países, né? É claro que não é castigo de Deus, óbvio que não. É só uma movimentação dos impérios, né? Dos países, um querendo conquistar o outro, né? Não é que Deus castigou o povo, foi por exemplo, porque Deus castigou, né? Hoje não pensa isso mais, né? Naquele tempo eles pensavam assim. A oração penitencial de Daniel é como se ele reconhecesse essa infidelidade do povo, a aliança com Deus.
É a grande oração penitencial do capítulo 9. O objetivo dessa oração é mudar o rumo da história com as bênçãos de Deus. É mudar a nossa situação com as bênçãos de Deus. Por isso que a gente se penitencia, né? A penitência da quaresma, né? É para a gente mudar, se converter, ser um cristão mais autêntico, um católico mais participante, né? Mais frequentador dos sacramentos. Então há um debate entre Deus e o povo. O Salmo 51, 50 e 52, 51, entre parênteses, né? 51, 50 e 52, 51. Eu vou fazer um dia um vídeo sobre os Salmos. Por que tem na Bíblia um capítulo, um Salmo, e entre parênteses o outro Salmo? Eu vou explicar direitinho isso, por quê, né? O significado disso. Então o Salmo 51, entre parênteses 50, e o Salmo 52, entre parênteses 51, fala sobre o debate de Deus com o povo, né? Esse pecado, Deus me perdoa, tal, porque eu não fui fiel. Esse mesmo tipo de oração penitencial que tem no capítulo 9 de Daniel, tem também em Daniel capítulo 3, Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9 e Baruque capítulo 1 e 2. Baruque não tem na Bíblia evangélica, só tem na Bíblia católica. Então, depois de fazer essa oração penitencial, Daniel recebe a visita do anjo Gabriel. A visita do anjo é como se fosse a visita de Deus, um modo misterioso de falar da presença de Deus, né? O anjo, como emissário de Deus, para explicar a visão que Daniel teve, a visão das 70 semanas. Os 70 anos de Jeremias se tornam agora 70 semanas de anos, é o versículo 24, né? Do capítulo 9. 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, marca a divisão das 70 semanas. As primeiras 7 semanas marcam o fim do exílio babilônico, são mais ou menos 50 anos. Com a volta da elite, a elite de Judá que foi para a Babilônia, é chamada de Golá. Golá é a elite, né? Era o rei, os dignatários da corte, os príncipes, os sacerdotes, só gente mais rica. E os artesãos, quem sabia trabalhar, é que foram levados para a Babilônia, para o exílio. Os pobres não, fazer o que com o pobre na Babilônia, né? Tem que tratar dos pobres, né? Então os pobres ficaram em Judá, não foram para o exílio da Babilônia. Então eles ficaram 7 semanas. 7 semanas quer dizer 7 vezes 7, 49, 50 anos, né? Com a volta da Golá, há o início da reconstrução da cidade de Jerusalém. Foi destruída, né? Em 585. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, eles foram levados para o exílio. Quando eles voltaram do exílio, 50 anos depois, exílio da Babilônia, eles reconstruíram Jerusalém e o templo. A Babilônia seria hoje o sul do Iraque. A Síria era o norte do Iraque. Babilônia é o sul do Iraque, atualmente. São 7 semanas que é o exílio da Babilônia. 62 semanas, nesse tempo acontece o domínio persa e o domínio grego. Durante 62 semanas. Quer dizer, muitos anos, né? Na última semana acontece o domínio de Antíoco IV Epífanes, que é o tempo do livro de Daniel. Na última semana. O ungido eliminado, versículo 26, do capítulo 9, é o sumo sacerdote Onias, terceiro, Onias. Por que ungido? Nós, padres católicos, somos ungidos na mão. O óleo do crisma é passado na mão. Aí de seminarista a gente vira padre, né? O bispo, que já é padre, né? Ele é ungido na cabeça, com o óleo do crisma. O sumo sacerdote judeu era ungido na orelha. Lembra aquela passagem que Malco corta a orelha do sumo sacerdote? Pedro corta a orelha do Malco, que era o enviado do sumo sacerdote? Cortar a orelha significa o quê? Quer dizer, quem cortou a orelha dele? Não. Cortar a orelha significa tirar o poder dele. Agora Jesus é o sumo sacerdote, e não o judeu. O sumo sacerdote judeu não tem mais valor. Agora é Jesus. Isso aqui é cortar a orelha, né? Porque o sumo sacerdote era ungido na orelha. O ungido aqui desse versículo 26 é o sumo sacerdote Onias, Onias III. O príncipe que virá é o rei grego, Antíoco IV, o grande perseguidor do povo judeu da época, esse Antíoco IV. A meia semana de anos, ou 3 anos e meio, é o tempo da perseguição de Antíoco, é a resistência dos judeus. Então, a perseguição vai durar 3 anos e meio, quer dizer, nós vamos vencer a perseguição, nós vamos vencer. Nossa resistência vai vencer. Aí fala da abominação da desolação, que é exatamente aquilo que eu falei já no outro vídeo, a estátua de Zeus Júpiter, o Zeus Olímpico, colocada no templo de Jerusalém por Antíoco IV, né? A abominação da desolação. Esse é mais ou menos o conteúdo do capítulo 9, falando sobre as 70 semanas, quer dizer, o tempo todo do imperialismo que dominou o povo judeu e que acabou com Antíoco IV Epífanes. Vá lá, leia o capítulo 9
do livro de Daniel. Depois, até se precisar rever o vídeo, reveja, para você poder entender bem. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.